Boa noite a todos aí, a paz do Senhor a todos. Marcos no capítulo 6, se vocês puderem, abre comigo aí e deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza. Marcos no capítulo 6, a partir do versículo 45 ao 52. Então diz assim, vamos para a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha só, essa passagem aqui é muito interessante, vocês vão ver no decorrer da exposição aí, mas nós vemos que desde sempre, nós vemos a Bíblia relatar sobre pessoas que andaram com Deus. A Bíblia vai falar ali de Enoque, vai falar de Noé, que andou com Deus, vai falar de Abraão, o próprio povo de Israel andou com Deus, a gente vê isso explícito na Bíblia. Mas tudo isso serve como uma ilustração para aquilo que nós vivemos hoje. Ou seja, o povo de Deus continua andando com Deus. Hoje nós continuamos andando com Deus. E a partir disso surge uma pergunta que eu vou tentar responder durante a exposição dessa passagem aí, que é a seguinte: o que acontece conosco enquanto estamos andando com o Senhor? Que benefícios nós experimentamos quando andamos com Deus? E nada melhor do que a relação de Jesus com os seus discípulos, que é algo poderoso, imbatível para nos ensinar acerca do que é andar com Deus. Afinal, se nós podemos dizer que alguém andou com Deus, esse alguém são os discípulos, porque eles literalmente andaram com Deus, o Deus encarnado. E nós vamos ver que à medida que os discípulos eles andaram com Deus, nós vamos aprender com eles 3 lições que eu já vou falar para vocês de cara aqui, para vocês fiquem gravados na mente de vocês. E a primeira é, eles foram guiados por Deus. À medida que eles andavam com Deus, eles eram guiados por Deus. Essa é a primeira. Segunda, quando eles andavam com Deus, eles contemplaram a sua glória. Eles contemplaram a glória de Deus. E à medida que os discípulos andavam com Deus, eles cresceram ao mesmo tempo em que eram confrontados com a sua necessidade de Deus. São essas 3 coisas que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, enquanto eu exponho essa passagem aí. E eu queria que vocês já olhassem comigo o versículo 45, você que está com a sua Bíblia aí aberta. Olha lá o que ele diz no versículo 45, ele diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então nós vemos aqui essa palavrinha, esse verbo que está aí, compeliu, que ele pode significar insistiu, pode estar na tua Bíblia aí, obrigou, insistiu com os discípulos ali para que eles entrassem no barco e eles passassem para o outro lado do mar. E esse mar era aquele mesmo mar, o mar da Galileia. Jesus, então, a gente vê aí que ele queria se separar dos discípulos, propositalmente. Ele queria que os seus discípulos fossem para o barco e atravessassem para o outro lado, mas ele não queria ir. A gente vê que Jesus, ele quer se separar dos seus discípulos e a gente não sabe o porquê. Por que ele queria se separar dos discípulos propositalmente? Então nós temos o primeiro motivo, que ele não vai estar escrito aí. Você pode ver que existem 2 textos paralelos aí,
que é o texto de Mateus e o de João. E isso vai estar claro no texto de João, por que o Senhor Jesus ele queria se separar dos discípulos. É João no capítulo 6. E eu vou ler para vocês aqui no versículo 14, que diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães. Uns versos aí anteriores vai dizer sobre aquela multiplicação dos pães que ele alimentou. Diz a palavra no versículo 44 que eram 5.000 homens que ele alimentou com 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou aqueles pães ali. E então o povo, quando viu esse milagre que Jesus fez, eles falaram: verdadeiramente esse aí é o profeta que devia vir. Esse é o que vai libertar a gente da opressão militar de Roma. O que eles queriam fazer com Jesus é torná-lo rei para livrar os judeus, né, para livrar o povo de Israel da opressão militar que havia ali. Então Jesus, vendo a intenção do povo, eu não sei por que ele quis se separar dos discípulos, mas a primeira coisa que a gente vê é que a multidão queria tornar rei para livrar da opressão de Roma. Então Jesus ele vai e despede essa multidão, e em seguida no versículo 46 nós temos o segundo motivo porque Jesus ele queria se separar dos discípulos. E vai dizer assim, e tendo despedido aquela multidão, né, que queria consagrá-lo, ungí-lo a Jesus como rei, ele despediu essa multidão e subiu ao monte para o quê? Para orar. Essa é a segunda coisa porque Jesus ele queria se separar daquela multidão. Ele queria orar. E aqui nós já tiramos uma lição muito, muito legal para a gente. Porque Jesus, sendo Deus, ele orava. Então imagina nós, né? Nós sendo falhos, pecadores, cheios de erros, como nós não temos que orar? Jesus ele tinha tempo de oração com o Pai. A gente vê em uma de suas aflições, talvez a maior do que ele passou, né, em seu corpo humano, que foi no Getsêmani, como Jesus orou. Como Jesus orou ao Pai ali, pedindo para que, se fosse possível, que ele passasse dele aquele cálice. Mas agora nós vemos o interessante, se você reparar aí, é que Jesus agora ele se retira para orar em uma condição que aparentemente era favorável. Era uma condição de sucesso. Ou seja, o povo estava aclamando Jesus porque ele fez aquele milagre, e o povo agora entendeu que aquele era o libertador, que ia libertar o povo daquela opressão de Roma. Né? Então eles queriam levantar Jesus como rei, queriam consagrá-lo. Então nós vemos aqui que Jesus, ele, em uma condição aparentemente favorável, ele se retirou para orar. Isso também nos traz uma coisa interessante. Se você perceber, nós temos uma inclinação para orar somente quando as coisas estão ruins. A gente se joga aos pés de Jesus normalmente quando as circunstâncias não são favoráveis. Quando nós temos insucesso na nossa vida. Quando nós erramos, quando nós estamos frágeis. Mas Jesus mostra aqui que quando as coisas também vão bem, nós precisamos orar. Quando o sucesso chega na nossa vida, nós também precisamos nos lançar aos pés de Jesus. Nós oramos na adversidade, mas nós também oramos quando tem tranquilidade. Nós oramos quando falta, mas nós também oramos quando tem. Nós oramos quando tudo está dando errado, mas nós oramos também quando tudo está dando certo. É isso que nós precisamos fazer, essa lição que Jesus nos ensina quando ele se retira para orar. Nós precisamos nos chegar aos pés de Jesus quando as coisas também estão boas, quando elas estão favoráveis, quando o sucesso é aparente. Mas o motivo principal porque Jesus ele se separou propositalmente dos seus discípulos está descrito aí no verso 48. E eu queria que você acompanhasse comigo. O verso 48, e ele vai dizer assim, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite,
veio ter com eles, andando por sobre o mar. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus ele opera um milagre já de cara, né? No versículo 48 diz que ele andou sobre o mar, né? Jesus ele fez um milagre ali. Mas há um detalhe interessantíssimo que a gente precisa prestar atenção, talvez é o versículo mais lindo dessa passagem aqui e o mais importante dessa passagem, que é o final do 48 aí. Olha para você ver que interessante. E ele diz assim, ó: veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Olha só para você ver. Talvez uma tradução melhor, parafraseando isso aqui, que se encaixaria aqui com a nossa tradução diz aqui: Jesus, ele queria tomar-lhes a dianteira. Isso aqui não é somente, quero que você imagine assim, uma corrida em que um carro quer ultrapassar o outro, né? Ele quer passar à frente do outro, quer tomar a dianteira do outro. Não é simplesmente isso aí. O que a gente poderia dizer é que Jesus ele queria passar adiante dos discípulos, passar na frente dos discípulos. Ele queria passar por eles. E por que Jesus ele queria passar diante dos discípulos? E aí, para a gente entender isso aqui, né, o porquê que Jesus ele queria passar diante dos discípulos, nós temos que usar um princípio básico da interpretação bíblica, que é: a Escritura interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a si mesma. Então nós vemos que o Antigo Testamento ele é o pano de fundo do Novo Testamento. Então quando Jesus ele se manifestava no Antigo Testamento, ele fazia isso por meio de uma teofania. E eu acho que eu já até falei para vocês aqui o que é uma teofania. Eu não sei se vocês sabem o que é uma teofania. Eu vou responder para vocês. A teofania é uma manifestação de Deus em alguma forma visível. E eu vou dar um exemplo para vocês já devem saber disso. Vocês lembram quando, se eu não me engano, em Gênesis, no capítulo 15, Deus ele vai se revelar ali para Abraão, né, e fazer uma aliança com ele. Ele se manifesta em um fogareiro e uma tocha acesa. Deus passou no meio ali daquele holocausto que Abraão tinha feito. Com o povo de Israel, Deus ele se manifestava na coluna de nuvem e uma coluna de fogo que ia diante deles guiando o povo de Israel. E a mais famosa, uma das mais famosas, é a sarça ardente, né? Quando Deus se manifestou a Moisés naquela sarça ardente. Isso é um exemplo de teofania, a manifestação de Deus em alguma forma que nós possamos ver, em alguma forma que nós vemos a manifestação de Deus. Mas talvez a mais famosa teofania seja a que está lá em Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 37. Se você quiser acompanhar comigo aí, fique à vontade. Mas desde já eu já vou ler para a gente não tomar muito tempo. É quando Deus ele está falando com Moisés, né, para guiar o povo lá, e ele diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Olha que interessante. Moisés ele tinha achado graça, né, diante de Deus. Deus tinha se agradado de Moisés. E aí Moisés achou que ele estava com moral, e ele falou assim no versículo 18: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés ele queria ver Deus. E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, ou seja, sobre a rocha. Quando passar, preste atenção nessa frase, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Olha só para você ver que interessante isso aqui. 3 vezes Deus fala para Moisés que ele vai passar adiante dele. Ele vai passar na frente dele. Então, quando Deus ele se mostrou a um homem
seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, quando ele se revelou, se mostrou a um homem, a sua glória passava diante daqueles homens. E foi exatamente isso que aconteceu no Mar da Galileia. Olha só, isso aqui é incrível o que Jesus ele faz agora. Então Jesus conscientemente ele se fez uma teofania. Jesus agora se manifestou aos seus discípulos. O que ele fez? Ele passou na frente dos seus discípulos. É exatamente por isso que Jesus ele queria tomar-lhes a dianteira. Ele queria passar diante dos seus discípulos. Porque assim como Deus ele passou ali na frente daquela rocha para que Moisés visse a glória dele, Jesus agora está passando na frente dos discípulos para que os discípulos contemplassem a glória de Deus. A glória de Deus, através da humanidade de Jesus, ele se manifestou agora aos discípulos. A glória do Senhor passava diante deles, brilhando sobre o Filho de Deus. Isso aqui é demais, cara. Mas o que mais me chama a atenção, se vocês olharem comigo o versículo 49 e o 50 também, a primeira parte, os discípulos eles não estavam totalmente cientes de estarem vendo a glória de Deus. Olha só para você ver aí, o versículo 49. Diz assim, ó: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de quê? Um fantasma. E gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Então, olha só, Jesus, então, ele andou sobre o mar, eles viram esse milagre, e Jesus agora passa diante deles, mas só que eles não entenderam o que Jesus ele estava fazendo. Eles não estavam totalmente cientes de que Jesus ele queria se revelar a eles como o Filho de Deus, ou como o próprio Deus. Eles não entenderam que Jesus queria mostrar para eles a sua glória passando diante dos olhos deles. Então a reação dos discípulos, e você observe comigo, é de medo. Olha, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Algumas traduções até dizem ser um demônio. Eles então, vendo Jesus, pensaram ser um fantasma e eles gritaram de medo. Eles ficaram com medo de Jesus. Segunda coisa que nós vemos aí, isso lá no versículo 50, que eles ficaram aterrorizados. Aqui está dizendo aterrados, mas o que significa é aterrorizados, apavorados. Eles ficaram apavorados de medo. O que mais me chama a atenção é que Jesus é um cara fantástico. E logo em seguida, ainda no versículo 50, Jesus então tranquiliza os seus discípulos se identificando. E ele diz assim, ó: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E isso aqui também, como nós dissemos anteriormente, para interpretar ou passar-lhes adiante que Jesus queria, aqui também nós precisamos usar aquele princípio que nós usamos, que a Bíblia interpreta a si mesma. E mais uma vez nós recorremos ao Antigo Testamento, lá em Êxodo no capítulo 3, a partir do versículo 13, o versículo 13 e 18. Se você quiser acompanhar comigo também, fica à vontade, mas eu já vou ler para vocês aqui. Para a gente entender essa frase que Jesus fala aqui para tranquilizar os seus discípulos. Êxodo capítulo 3, versículo 13 diz assim, ó: disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Em Marcos nós vamos ver agora aqui nessa passagem que nós estamos vendo aqui, quando Jesus diz, sou eu, ele está se identificando, assim como Deus se identificou para Moisés. Ele está se identificando como Deus. Essas mesmas palavras que Jesus usa aqui são as mesmas palavras que Deus usou para se identificar para Moisés, quando ele deveria ir lá para falar para o povo que o eu sou o que sou me enviou. Então Jesus está falando para os seus discípulos ali pela primeira vez, verbalmente, ele está dizendo, eu sou. Tem de bom ânimo, sou eu, o próprio Deus.
Ou seja, que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó. Se havia alguma dúvida de que esta era uma manifestação de Deus, né, uma teofania, o uso que Jesus faz do nome sagrado de Deus para se identificar deixa isso muito, muito claro. Se os discípulos tinham ainda alguma dúvida, ou se nós temos alguma dúvida ainda, de que isso era uma manifestação de Deus em Cristo Jesus, o Deus encarnado, Jesus agora, ele com suas palavras, ele deixa isso bem claro, quando ele usa o nome sagrado de Deus para se identificar e tranquilizar os seus discípulos aí. E nós aqui aprendemos uma lição importante. Primeiro, quando nós andamos com Deus, nós somos guiados por Ele. Lembra que eu falei das 3 lições lá na introdução? Deus, ele nos guia e não importa a circunstância. Em toda e qualquer circunstância, Deus, ele nos guia. Quando nós andamos com Deus, nós precisamos entender que nós somos guiados por Ele. Às vezes Deus vai nos levar para o meio do mar, para o meio da turbulência. O vento forte vai bater no nosso barco, vai balançar, nós vamos ficar com medo. Mas é ali que Deus quer nos ensinar algo. É ali que Deus quer aumentar a nossa fé. É ali que Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Segunda coisa, quando nós andamos com Deus, Ele cria situações para que possamos contemplar a sua glória. Ou seja, Deus, ele cria situações para se revelar a nós, para se mostrar a nós, para que nós possamos contemplar a grandeza e a majestade de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele quer se mostrar a nós, né? Ele quer se revelar a nós. Esse é o desejo de Deus. Quando nós andamos com Deus, nós contemplamos essa glória. Quando nós caminhamos com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, nós contemplamos a face de Deus, né? Através de Cristo Jesus. Mas ainda assim, surge a pergunta: por que Jesus fez isso? Por que Jesus queria se mostrar para os discípulos, né? Por que ele achou necessário dar a eles uma teofania, né? Nesse lugar e nesse tempo? Por quê? Marcos vai nos explicar isso aí nos versículos 51 e no 52. Né? O versículo 51 diz assim, ó: e subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos. Isso aqui é importante a gente saber, né? Porque se você lembra bem, no capítulo 4 do próprio livro de Marcos, a partir do versículo 35 e 41, os discípulos, eles tinham presenciado o mesmo milagre. Eles tinham visto a mesma situação. Eles estavam em um barco, no mesmo mar da Galileia. O Senhor Jesus, da mesma forma, acalmou a tempestade, né, mostrando ali a sua autoridade. E mesmo assim aqui, eles ficam o quê? Apavorados. O coração dos discípulos estava ainda cheio de temor e de dúvida. Isso a gente pode ver no versículo 52, quando diz que porque eles não haviam compreendido os milagres dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. O coração dos discípulos ainda estava cheio de temor e de dúvida. Só que eu quero chamar a atenção de vocês porque há algo interessante que Marcos ele não relata, né? Mas que nós vamos encontrar no texto paralelo lá de Mateus, no capítulo 14, que é o outro texto que registra a mesma passagem de uma ótica diferente de outro evangelista, né? E eu queria que vocês lessem comigo, é Mateus capítulo 14, versículo 33. O evangelista vai dizer assim, ó: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas só que, olha para você ver que coisa intrigante, que interessante isso aqui, né? E a gente até brinca que os críticos da Bíblia, né? Eles adoram esse tipo de versículo aqui para contestar a nossa fé e a veracidade da Bíblia. Porque, olha só, entenda bem, percebe comigo aqui. Você vê que Marcos ele relata que os discípulos eles ficaram atônitos e o coração deles estava endurecido. Agora, Mateus, que relata a mesma história, ele vai dizer que os discípulos eles disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Não parece uma contradição? Parece que aqui, agora,
as palavras têm uma contradição. Mas eu digo para vocês que não há contradição nenhuma aqui. Não tem contradição na palavra de Deus. O que Mateus ele narra a ação dos discípulos. Aquilo que os discípulos eles falaram. O que eles declararam. Olha assim, eles falaram, verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Só que Marcos, ele narra o modo como eles fizeram isso. Né? A maneira com que eles fizeram isso. Ou seja, com o coração ainda em dúvida e cheio de temor. Ou seja, praticamente eles disseram assim, olha, meu coração está cheio de dúvida, está temeroso, mas eu sei que esse aí é o Filho de Deus. Eu sei que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Mesmo com o coração cheio de temor e de dúvida, os discípulos haviam crescido na fé, né? Porque a gente pode imaginar que, a mesma situação que eles passaram no capítulo 4, o mar revolto e tudo mais, a mesma coisa. E eles ainda não tinham crescido na fé? Mas sim, eles tinham crescido na fé. O texto de Mateus ainda vai nos contar um episódio que ilustra bem, né, de como o nosso coração é vacilante e o quanto nós dependemos de Jesus. E agora eu queria que você abrisse mesmo. Eu vou esperar você abrir em Mateus 14, que é o texto paralelo desse aqui de Marcos. E eu queria que você acompanhasse comigo, que nós já estamos indo para o final já. E isso aqui é de suma importância você acompanhar. Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 28. E se você já achou, me dá um positivo aí para a gente ler. Ok? Então diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. Olha só, Mateus ele nos conta algo que Marcos ele omitiu. Olha que coisa linda que Mateus ele vai nos relatar aqui. Que quando Jesus ele está se aproximando do barco, né? Pedro se dirige a ele, dos discípulos de Jesus se dirige a Jesus e diz, olha, se és tu mesmo, Senhor, me manda que eu vou andar também sobre as águas com você aí. Me manda andar sobre as águas. E Jesus fala para ele, pode vir. E Pedro, ele descendo do barco, ele anda sobre as águas, né? Ele foi ter com Jesus. Só que acontece uma coisa aqui interessante. Quando Pedro ele está andando sobre as águas, ele repara na força do vento. Então ele começa a afundar. Ele começa a submergir. E ele grita, salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão para ele e salva ele de se afogar. O que nós vemos aqui é o seguinte, que por um lado, Pedro ele deseja ser como Jesus. Pedro deseja a companhia de Jesus. Por um lado, Pedro ele deseja andar com Jesus. Pedro ele deseja fazer aquilo que Jesus faz. E num certo ponto ele consegue. Mas por outro lado, Pedro ele possui um ânimo duvidoso, né? Uma coragem duvidosa. Os olhos vacilantes, né? Que o faz olhar as circunstâncias. E ele se afasta. Ele afasta os seus olhos de Jesus. Ele afasta o seu olhar de Jesus. E ele começa a afundar. Nós vemos que Pedro ele tem uma fé trôpega, inconstante, vacilante. Assim é a nossa vida também. Por um lado, nós temos a coragem, nós queremos ser como Jesus, nós queremos fazer as mesmas coisas que Jesus faz, nós queremos falar como Jesus fala, nós queremos andar como Jesus anda. Mas por outro lado, nós somos totalmente falhos. A nossa fé ela é inconstante. Constantemente eu tropeço nas minhas circunstâncias. Constantemente os meus olhos se afastam de Jesus e aí eu começo a me afundar. Aqui nós aprendemos uma lição importante. Quando nós andamos com Deus, nós crescemos na fé.
Mas à medida que crescemos na fé, nós precisamos manter a consciência da nossa dependência de Deus. Eu vou repetir para vocês. Quando nós andamos com Deus, a nossa fé, ela cresce. Nós crescemos na fé. Mas à medida que nós crescemos na fé, nós precisamos manter a consciência da nossa dependência de Deus. E aqui eu quero encerrar com as 3 lições que eu deixei para vocês no começo, que é a seguinte. A primeira, não sei se vocês lembram, mas eu vou lembrar vocês agora. A primeira, quando nós caminhamos, quando nós andamos com Deus, nós somos guiados por Ele. E não importa a circunstância. Às vezes as circunstâncias elas não vão ser favoráveis, mas Deus ele está nos guiando por ela também. Segunda coisa, quando caminhamos com Deus, nós contemplamos a sua glória. E se preciso for, Deus cria situações, ainda que sejam aparentemente ruins, desfavoráveis, mas Deus ele cria situações para que nós possamos contemplar a sua glória. Ou seja, muito vão ser os dias da nossa saúde. A maioria dos nossos dias nós vamos estar com saúde, bem, felizes, e nisso nós vemos a glória de Deus. Mas muitas vezes nós vamos passar também por doenças, por enfermidades, por tribulações, e nessas situações também nós temos oportunidades diversas de contemplarmos a glória de Deus. Terceira coisa, quando caminhamos com Deus, nós crescemos na fé. Nós crescemos espiritualmente. E à medida que nós vamos caminhando com Ele, crescendo na fé, nós percebemos cada vez mais a necessidade e a dependência de Deus. Ou seja, nós precisamos e nós dependemos de Deus em toda e qualquer situação. Uma coisa que eu queria dizer para vocês assim, é que nós temos a mania de lermos a Bíblia procurando por heróis, né? A gente valoriza muito a vida daqueles heróis. A gente olha para Davi, a gente vê um herói. A gente olha para Sansão, a gente vê um herói. Mas todos esses homens da Bíblia, eles eram como nós somos. Eles eram falhos como nós, eles eram pecadores como nós, eles eram imperfeitos como nós. Na Bíblia só existe um ato de heroísmo, e eu quero dizer para vocês qual é esse ato de heroísmo. Esse ato está na entrega sacrificial de Jesus por nós. Jesus, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados e nos transformar, para que nós pudéssemos ser iguaizinhos a Ele. Esse é o único ato de heroísmo que a Bíblia nos relata. O Deus, o próprio Deus, ele se sacrificou na pessoa de Jesus para que eu pudesse viver e caminhar com Ele. Esse é o verdadeiro herói que a Bíblia nos relata. Esse é o nosso herói. Se hoje tenho vida, se hoje posso dizer que sou salvo, é porque Jesus, ele nos salvou. Se hoje eu posso dizer que eu ando com Jesus, é porque Ele permitiu que eu andasse com Ele. Se hoje eu não afundei nesse mar, se eu não submergi no mar da aflição, foi porque Jesus ele me resgatou. A segunda coisa, quando nós vamos ficando mais velhos na fé, né? Quando a gente ganha uns aninhos de crente aí, né? A gente começa a ter a ideia de achar que nós não precisamos mais de Jesus, né? E quem precisa de Jesus são os outros. Eu digo que, assim, em certo ponto é verdade. É verdade que quem está no mundo ele precisa de Jesus. Aquele que está fora da igreja, ele precisa de Jesus. Isso é verdade. Mas não é verdade que apenas quem está no mundo precisa de Jesus. Se você perceber bem, nessa passagem que nós lemos em Mateus no 14, o grito de salvação aqui, ele não vem de alguém que não conhece a Jesus, mas sim de quem? De um discípulo. Quem grita por salvação é Pedro. Ele fala, salva-me, Senhor. É alguém que já andava, alguém que já caminhava com Cristo, que clama por salvação. Isso só nos mostra uma coisa, que nós não precisamos de Jesus apenas uma vez na nossa vida. Nós não precisamos de Jesus apenas quando nós recebemos Ele no nosso coração, quando fazem um apelo para nós lá na igreja, ou seja, onde for, e nós dizemos, eu recebo Jesus em meu coração. A gente não precisa dele somente uma vez, mas que nós precisamos dele todos os dias.
e constantemente. Nós precisamos que Ele nos salve diariamente, nos salve dos nossos pecados, nos salve da debilidade da nossa fé, nos salve das artimanhas de Satanás, que Ele nos salve dos pensamentos, de pensarmos como o mundo pensa, que Ele nos salve dos enganos do nosso coração. Nós precisamos que Jesus nos salve todos os dias, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e todo dia nós afrontamos a Deus. Então nós precisamos de Jesus, nós carecemos dele e nós somos completamente dependentes de Deus. Eu queria orar por você. Posso orar? Amém? Feche seus olhos por um momento aí. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, Pai, estou em Tua presença, Deus, e eu quero Te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estar reunidos aqui com os meus irmãos, com os meus familiares, Senhor, e quero Te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, porque sou totalmente falho, Senhor, e constantemente, Senhor, ofendo a Ti e ao Teu nome, Deus. Por isso eu Te peço, Pai, me perdoa. Perdoa, Senhor, porque eu sou dependente de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Preciso que o Senhor me guie, preciso que o Senhor me mostre, Senhor, e se revele a mim a cada dia, para que eu possa crescer, Senhor, espiritualmente, em graça, e em fé e em conhecimento. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, os meus irmãos. Abençoe cada um que aqui se faz presente, Pai. Que o Senhor livre de todo mal, de toda enfermidade, toda seta lançada pelo inimigo. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Guia-nos, Senhor, em toda e em qualquer circunstância, Pai. E que o Senhor possa caminhar conosco, Senhor, diariamente, Pai. Senhor Jesus, essa é a minha oração. Eu te peço, Pai, e te agradeço por ter falado conosco, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.